Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de negócios internacionais, pessoal. Para a gente falar então sobre algumas teorias em internacionalização. Então, pessoal, essa aula vai dar sequência nos vídeos que a gente já tem falado sobre internacionalização. Se vocês não estão acompanhando ou não viram então ainda as outras aulas que a gente já fez sobre internacionalização, fiquem à vontade para ver aqui no nosso canal. Eu tenho colocado meio que semanalmente as nossas aulas, as gravações das nossas aulas. E agora a gente vai dar sequência especificamente sobre as teorias em internacionalização. Pessoal, essas teorias, então, elas fazem uma abrangência muito grande do que já tem se falado sobre internacionalização na literatura. Inicialmente, então, pessoal, como eu tenho comentado com vocês desde o começo, as teorias em internacionalização elas possuem um viés muito forte, muito grande da perspectiva econômica. Então, muitos dos pontos e aspectos iniciais que a gente vai demonstrar sobre as teorias de internacionalização, inclusive, elas foram categorizadas como uma abordagem mais econômica. Então, como vocês vão perceber, pessoal, lá no começo, quando começou a falar sobre as teorias em internacionalização, muita coisa ainda se confundia com as teorias em economia. Então, pode-se perceber então que as primeiras teorias sobre internacionalização, por exemplo, a teoria do poder de mercado, vamos começar por essa, então ela falava sobre a ideia das imperfeições de mercado. Se vocês têm conhecimento, se vocês gostam, têm interesse em saber um pouco mais sobre as teorias em economia, inicialmente, então, existia aquela ideia de que as empresas elas conseguiam uma certa vantagem sobre as demais a partir do momento onde ela conseguia atacar muito bem as imperfeições do mercado. Então, se existia um ponto onde ainda não era abordado e o mercado ainda tinha uma certa fragilidade com relação a um determinado ponto, então iria-se atrás dessa perspectiva das imperfeições como uma forma justamente de conseguir uma vantagem. Como, por exemplo, a ideia do monopólio conseguindo uma vantagem com relação ao custo. Então pense o seguinte, digamos que a ideia ou a estratégia da empresa era justamente obter um foco voltado a custo. Se inicialmente, pela viabilidade que a empresa ela tinha percebido, a perspectiva que ela tinha sobre o mercado nacional, não conseguia se obter essa vantagem com relação aos demais, então ia contra esse mercado, buscando então uma alternativa de melhoria em outros mercados. Então você iria buscar no mercado internacional um parceiro, alguém que te trouxesse então essa vantagem dentro do seu mercado nacional. Pensa o seguinte, pessoal, um exemplo, né, para essa teoria. Então, quando o mercado ele é gerenciado por um monopólio, uma empresa ela possui as devidas vantagens necessárias para ter esse sucesso. Agora, por outro lado, quando o mercado está fragmentado, não existe essa consolidação ainda necessária para alcançar uma economia de escala. Então, a internacionalização para outros mercados ela se torna uma alternativa viável para qualquer tipo de empresa. Para essa teoria, então, ainda possui existe uma visão clara ainda que a empresa ela era como um agente de poder dentro do mercado. Então, na perspectiva econômica, empresas eles detinham um certo poder dentro do mercado, o que ainda deveria voltar-se às suas atividades justamente nessa ideia de domínio para o mercado em que as empresas estavam atuando. Já a segunda teoria, pessoal, com relação à abordagem econômica, falava então sobre a teoria do ciclo de vida dos produtos. Lembrem-se, a gente ainda está na mesma perspectiva econômica, então ciclo de vida dos produtos faz ainda muito sentido dentro da ideia da economia. Por quê? Essa teoria, então, para a internacionalização de empresas, ela tinha como base, então, uma perspectiva mais econômica, como eu tenho falado, e ela pressupõe que as empresas elas passavam por uma fase de exportação antes de trocar para uma busca mais voltada para o seu mercado-alvo. Então, nesse caso, o próximo passo seria justamente encontrar uma orientação da empresa que fosse mais voltada para os teus custos. Assim, então, os fatores tecnológicos, de marketing, eles tinham um vínculo, eles se combinavam para justamente tentar explicar os padrões que as organizações possuíam para se direcionar nas suas decisões de localização. Pensa no seguinte, então uma empresa ela tinha a possibilidade de se vincular
a outros mercados, onde ela conseguisse atingir um mercado que comprasse o teu produto. Se o mercado nacional não estava comprando o teu produto, nada impedia da empresa buscar um mercado externo, onde o ciclo do teu produto ainda podia se renovar. Então, nesse caso, a gente está falando da ideia de uma renovação do fluxo de caixa, renovação do ciclo de vida. Então, nessa ideia, as empresas elas iam exportar os seus produtos justamente com essa ideia de renovação. Então, ainda você acabava tentando fazer aquele último fôlego para o teu produto, ele ainda conseguir permanecer ativo no mercado. O terceiro ponto, pessoal, então a gente está falando sobre a teoria das operações internacionais. Nesse caso aqui, pessoal, essa teoria ela se assemelha a muitas outras essas teorias predecessoras, como eu falei para vocês, a do ciclo de vida de produtos e a do poder de mercado, porque nesse caso, então, você tinha a ideia que a busca pela internacionalização ela ocorre por meio da maximização da eficiência organizacional. Então, nesse caso, ela poderia optar, por exemplo, na redução dos custos ao internalizar a cadeia produtiva ou saber ter uma noção de quando que ela iria terceirizar as suas atividades indesejadas. E o principal foco, ele ainda tratava muitos aspectos econômicos, como, por exemplo, a teoria dos custos de transação. A teoria de custo de transação ela vislumbra justamente essa possibilidade da empresa ela conseguir uma vantagem com base nos teus custos, buscando uma eficiência que outros mercados teriam para o seu negócio. Então, nesse caso, você conseguiria ter um ganho operacional para o teu negócio, diminuindo custos e, sendo assim, então seria natural as empresas expandirem os seus negócios internacionalmente. Então, o principal foco era justamente a ideia desse custo de transação, também com base nessa teoria econômica. Por fim, pessoal, o item 4 ele falava para a gente o seguinte, então seria a teoria com base no paradigma eclético. O que isso aqui quer dizer, pessoal? A teoria do paradigma eclético, ela dá sequência às teorias predecessoras, como a gente viu, sempre buscando essa ideia de um incremento com relação às teorias anteriores econômicas, e ela falava que as principais razões para as empresas buscarem outros mercados, elas estavam voltadas para a busca por algumas vantagens, entre elas, deixa eu até colocar aqui, umas vantagens com relação, por exemplo, ao mercado. A outra possibilidade, por exemplo, com relação à sua localização. E, por fim, uma outra possibilidade que seria justamente a ideia da internacionalização. Então, os principais autores dessa teoria, elas tinham a ideia justamente de tentar dizer que as empresas elas buscavam explorar os mercados externos a partir de algumas possibilidades, como, por exemplo, a ideia de produzir no mercado nacional com alguns recursos domésticos, o que você encontrava dentro do teu país, mas com a ideia então de fornecer aos mercados externos por meio das exportações. Então ele continua dando sequência ao que a gente viu nos elementos anteriores, só que então ele já classifica esse movimento como uma possibilidade então de você se manter no mercado interno, mas buscando as suas exportações ao mercado externo, como também produzir no mercado externo com os recursos dos países onde eles estavam baseados. Então, estando uma empresa no Brasil, eu tinha a possibilidade de vender para outros países, tentando abastecer esse mercado internacional com o que eu produzia. Para isso, então, a empresa ela tinha que entender o mercado onde ela iria se inserir. Então, nesse caso, ela tinha que ter um conhecimento sobre o mercado internacional. Uma outra preocupação para melhor compreensão da internacionalização das empresas, ela tinha como foco a decisão para investimentos diretos. Pense da seguinte maneira, pessoal, deixa eu ir aqui para baixo um pouquinho. Uma possibilidade de você conseguir pensar na internacionalização como uma decisão de investimento, você ia tentar justamente entender
quais que eram as principais vantagens que a empresa teria? Mantidas as mesmas condições, de que maneira que a empresa ela iria conseguir a maior vantagem com relação ao mercado estrangeiro, o mercado externo? Ou então a vantagem seria uma identificação interna que a empresa teria para se externalizar no mercado internacional. Então, nesse caso, a empresa ela não buscaria como alternativa internalizar as suas operações, mas sim ela percebe que existe a possibilidade internamente de buscar o mercado externo como sendo o principal interesse. Então, resumindo, pessoal, além de busca pelo mercado, a localização sendo também um interesse, a busca pela internacionalização, nessa perspectiva ainda, se a gente tivesse que resumir, por exemplo, vamos colocar aqui a número 1, seria com a ideia que o foco da empresa ela teria justamente essas atividades direcionadas para satisfazer o mercado estrangeiro, normalmente focando-se nas suas atividades orientadas pela sua demanda. Então, o foco seria orientado com relação à sua demanda. Eu só iria para o mercado externo com base no que eu tenho de interesse fora. O próximo foco seria com relação a que as atividades organizacionais elas seriam voltadas para conseguir recursos naturais. Então, você só iria ter o interesse em ir em outros países se você conseguisse trazer esses recursos para dentro. Recursos sendo atividades, processos, máquinas, pessoas, o que fosse melhorar internamente. O terceiro ponto, então ele já tem o foco em atividades que elas fossem voltadas para conseguir maior eficiência nacional para as empresas. Por exemplo, se eu conseguisse eficiência dentro do meu país, faria sentido eu ir para fora conseguir então melhores recursos. E por fim, o quarto item seria que o foco então para busca em investimentos externos, eles teriam voltados nas atividades que conseguissem então aumentar a minha vantagem frente aos meus concorrentes. Então, todos os aspectos aqui expostos, ele tem alguma perspectiva econômica. Então, foco na demanda, busca por recursos, eficiência ou vantagem dentro do seu país frente aos seus concorrentes. Nessa ideia, então, todos os elementos aqui expostos, dentro do elemento 1 ao elemento 4 aqui dessas teorias que eu demonstrei até então, elas têm um viés muito mais econômico. O próximo passo é a gente entender, então, um viés um pouco mais comportamental. Deixa eu apagar o quadro aqui e a gente já dá sequência. Então, pessoal, dando sequência, falando, então, tirando as abordagens econômicas de perspectiva, existia, então, uma outra motivação para entender a internacionalização, que seria, então, uma abordagem comportamental. Então, o comportamento aqui no sentido para você entender como é que as empresas, elas se movimentariam para ter esse interesse externo sem necessariamente a ideia de eficiência, busca por recursos, mas sim que as tuas ações elas eram refletidas então em um interesse além dos aspectos econômicos. Como, por exemplo, a teoria do modelo de Uppsala, por exemplo, ele tem uma ideia de ser um modelo de internacionalização gradual. Como eu mencionei em sala, pessoal, o modelo Uppsala, como eu vou colocar aqui, a ideia era justamente que as empresas elas iriam buscar o mercado internacional de forma gradual. Você iria observando ponto a ponto, sentindo o movimento, de que forma que o mercado ia assumindo a sua perspectiva externa, e se ela fosse uma resposta positiva, se ia dando sequência de uma forma mais agressiva, dando sequência em algumas operações um pouco maiores, e aí a empresa ela conseguia acessar o mercado externo de forma incremental. Para isso, pessoal, essa teoria Uppsala, então, ela tinha alguns pressupostos básicos, entre eles, por exemplo, a ideia de que a falta de conhecimento é um dos maiores problemas dentro do processo de internacionalização. Então, se você não sabe o que você vai esperar,
você vai ter um impacto significativo na sua internacionalização. Agora, se você sabe o que você consegue obter com as suas ações, você já tem então a possibilidade de ter um êxito um pouco melhor. O segundo ponto aqui, então, ele fala que o conhecimento necessário para a internacionalização ser conquistada pelas suas atuações no seu mercado-alvo. Então, de acordo com o que você estava conseguindo de êxito com relação ao teu mercado-alvo, denotava então que você tinha um certo conhecimento pelas tuas ações naquele mercado. Por fim, o terceiro ponto diz que a internacionalização ela ocorre gradual, com o seu uso gradual de investimento dos seus recursos. Como eu falei, então, você está gradualmente investindo os teus recursos no mercado externo e percebendo, então, que isso tem um impacto dentro das suas estratégias. Ok, pessoal? Uma outra teoria, a teoria dentro da perspectiva em comportamentos, seria então a ideia de teoria de redes. A teoria de redes, ela vai tentar entender que as empresas elas vão se vincular a outras empresas com base em alguns interesses mútuos entre eles. Como, por exemplo, o fato de você se vincular, digamos, a gente é a empresa A, ela se vincula à empresa B com interesse na empresa C. Então, digamos, o relacionamento entre A e C, ela não existe. Mas a relação entre B e C, ela existe, ela é consolidada. Então, o fato de você se vincular com a empresa B, ela pode te facilitar o acesso à empresa C. Então, você está buscando o mercado internacional justamente porque o teu interesse ele não é somente se vincular diretamente, mas às vezes formar uma rede de empresas que então tenha a transmissão de recursos entre eles. Pensa aqui então que esses movimentos aconteciam como se fossem grandes canais de movimentação de recursos. Você estaria fazendo uma movimentação direta e indireta com base no vínculo com outras empresas. Dando sequência, pessoal, então, uma outra teoria seria então a ideia da teoria com base no empreendedorismo internacional. Deixa eu colocar aqui. Essa teoria, então, pessoal, ela vai dizer que aqui a gente já tem um avanço gradual dizendo que não necessariamente, se a gente não ouvisse as teorias anteriores, a gente conseguiria perceber que algumas empresas elas já possuem a noção internacional mesmo do seu início. Algumas empresas, então, elas já se moldavam com a perspectiva internacional em mente. Por exemplo, eu poderia começar nacionalmente, mas o mercado externo sempre foi uma opção viável. Então, nesse caso, você já buscava o teu negócio sempre com a concepção internacional em mente. Então, o ambiente interno por o ambiente externo era natural. E aqui a gente começa a falar sobre vários aspectos do que a gente já mencionou. Então, um deles, por exemplo, seria justamente que no seu mercado interno você teria, digamos assim, não conseguiria ter muitos recursos sendo transacionado facilmente. Então, existiam poucas transações de recursos internamente. Então, o mercado externo já começava a ser uma opção viável desde o começo. O segundo ponto seria justamente essa ideia de que os novos empreendimentos eles conseguiriam escolher essa parte de internacionalizar-se quando poucas partes do seu negócio eles fossem essenciais. Assim, então, você conseguiria ter tudo o que a gente já viu anteriormente da parte de terceirização das tuas etapas produtivas, seria uma nova forma da empresa ela conseguir se reerguer de uma forma mais sustentável. Você, então, buscaria o mercado externo de uma forma natural, porque a tua empresa, então, ela conseguiria obter aquela vantagem dentro do que você tinha de ideia para alcançar o mercado de uma forma mais agressiva, então um pouco melhor.
E por fim, pessoal, acho que eu não coloquei o que estava escrito aqui em cima, né? Então vamos colocar como se fosse a terceirização como uma opção natural. O último ponto, então, seria essa ideia de uma vantagem com base na sua localização. Então, o simples fato de você ter acesso físico a esses recursos já daria, então, um ganho de escala, porque, então, pelo simples fato de você saber, ou de você ter esse conhecimento sobre a tua localização do outro mercado, ele já seria um recurso fácil para você melhorar a sua comunicação interna, ter melhores recursos tecnológicos, e tudo isso facilitaria, então, o acesso ao mercado internacional. Ok, pessoal? E por último, a gente tem, deixa eu colocar aqui do lado, essa última teoria que fala então da teoria sobre os Born Globals. Nessa ideia, então, a internacionalização ela começa desde da sua concepção. Então, a empresa ela já acessaria o mercado externo desde do seu começo. Eu já pensaria no mercado internacional como se fosse um acesso, por ter um acesso mais fácil, pelo mercado já não ter limites geográficos definidos. Então, o mercado externo ele já acontece naturalmente. Inclusive, se você focasse no mercado interno, você não teria uma vantagem que os outros competidores já têm. Então, dessa forma, você seria o único se você não utilizasse essa perspectiva internacional. E isso a gente está falando porque a gente tem vários fatores que possibilitaram isso, entre eles o acesso a novas tecnologias, o acesso à informação, sempre buscando ter uma melhora na sua qualidade das tuas operações. E isso é uma perspectiva crucial porque todo o mercado que você atua, ele já tem isso aqui de uma forma natural. O acesso a esses elementos é natural. Então, pessoal, aqui a gente tem uma perspectiva teórica sobre a internacionalização acontecendo gradualmente, né? Porque a gente está falando que as perspectivas iniciais sobre a internacionalização eles eram mais voltados para um avanço da economia, das teorias econômicas, para depois a gente entender que nem tudo que acontecia era voltado com um aspecto econômico, mas sim, às vezes, simplesmente porque os comportamentos das empresas mudaram ao longo do tempo, então você tinha que entender que esse relacionamento ele era, sim, variável ao longo do tempo. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem algumas teorias. Se vocês entenderam, se vocês tiveram dúvida, qualquer tipo de pergunta que venha à mente quando vocês entendem mais sobre essas teorias, fiquem à vontade então em deixar os comentários aqui para a gente conversar um pouco mais sobre as teorias em internacionalização e a gente criando sempre um pouco mais de conhecimento sobre a nossa disciplina. Ok, pessoal? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Depois a gente pode dar mais continuidade sobre esses conteúdos, mas a princípio a gente termina a nossa aula por aqui e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço, pessoal!